primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui na Rádio Campeche pela primeira vez. Já moro aqui há 8 anos, acompanho a história de luta dessa rádio. E esse contato é importante para a gente estreitar esses laços, né, de colaboração que já são antigos com o nosso laboratório de imagem e som lá, né? E foi lá no laboratório de imagem e som que a gente começou esse projeto, que era um projeto de extensão a partir do que eu pesquisei na minha tese de doutorado, né, que foi o cancioneiro revolucionário na Guerra Civil Espanhola, né, que reuniu tradições do mundo inteiro, né, dos Estados Unidos, da França, da Rússia, mesmo da Argentina, né, várias canções que confluíram para lá junto com os voluntários que lutaram contra o fascismo nas brigadas internacionais. Então, a partir dessas canções que eu já havia pesquisado e coletado e conhecia a história dessas músicas, né, porque foram objeto da minha análise, surgiu a ideia da gente fazer um programa de rádio com a intenção de divulgar para o público brasileiro essas músicas e, ao mesmo tempo, tentar mostrar o significado das letras dessas canções, né? E, assim, o aspecto diferente que esse programa tem, que é um programete, né? São programas de 10 minutos em torno disso, mostrar um pouco da música, mas também mostrar uma versão em português. Né? Então aí você consegue ouvir e tentar fazer o mais próximo possível da letra original sem perder a poesia. Porque, na verdade, essas músicas elas já eram traduzidas. Teve músicas que eu encontrei traduzidas em 3, 4 idiomas no mesmo cancioneiro, né? Em alemão, em francês, em inglês, em espanhol. Sem falar, claro, no hino da Internacional dos Trabalhadores, que é o hino mais traduzido no mundo inteiro, tem mais de 90 traduções, não tem competição entre isso, é recorde, estaria no Guinness se fosse o caso. É um trabalho até meio engraçado, assim, eu me lembro que o primeiro programa que a gente fez era a Marselhesa, né, e era assim... Na hora do refrão, as pessoas perguntavam mesmo, né? Armas, cidadãos, formem seus batalhões, marchar, marchar, até lavar com sangue o nosso chão. Mas é isso mesmo que diz? É isso que os jogadores da França cantam antes de começar a partida. A Marselhesa, que é uma canção que nasce também na Revolução. Justamente, aí toda a história da Revolução, o programa sempre começa dando contexto, né? França, 1789, e aí dá o contexto do que aconteceu e conta um pouco da história da música, né? Quem compôs, algumas trechos de gravações célebres, assim, que foram feitas, né? Então essa é a proposta. E é bacana essa coisa de juntar a história com a música, né? Porque obviamente que a música ela transita, ela é a expressão desses momentos, né? E movimentos, né? Porque assim, a proposta do programa é realmente resgatar canções de luta, canções que marcaram transformações políticas. Nesse sentido, existem outros programas muito bem feitos, é o caso do programa Canções de Luta, que tinha lá na Rádio Cultura. O programa Cantos do Sul da Terra, do Demétrio Xavier, também é um programa excelente, que tentava unir toda a região platina, Brasil, Argentina, Uruguai, mostrando todas as conexões e também as lutas desses povos, né? E eu acho que no Brasil é muito importante a gente difundir essa tradição internacional. E hoje a gente tem condições de conhecer também muito mais gravações de outros países, de outros continentes, inclusive, né? Que a gente não tinha acesso, assim, músicas da África, músicas da Ásia, e tentar trazer isso na medida do possível para o público brasileiro, né? Na verdade, toda a minha pesquisa começou a partir dessa música, porque eu tinha uma professora de italiano, de língua instrumental, lá em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e ela tinha uma escola de italiano que se chamava Bella Ciao, né? E eu falei, olha, eu tenho interesse em pesquisar essas canções, né? Canções do movimento operário brasileiro e tal. Ela me deu uma fita cassete, né? Canti di Lavoratori. E a partir daquela fita eu comecei a aprender as músicas, aprender melhor o italiano também, e aí
me ofereceram uma outra fita, o pessoal lá da Suíça mandou, depois de um congresso que eu participei, eles mandaram o cassete e o xerox das letras, assim, pelo correio, foi muito bacana, assim. E aí quando eu fui para a Espanha, eu na verdade ia fazer um outro projeto. E o meu orientador, ele chegou e disse, mas por que você não trabalha com essas canções? Eu conheço aqui um velhinho lá da Alemanha Oriental que está morando aqui na Espanha agora, depois que já tinha caído o muro, e ele é musicólogo, e ele era casado com uma negra cubana que tocava harpa paraguai, ele tocava violino. Eles se conheceram num congresso internacional de pesquisadores de música do campo socialista, digamos assim, e os dois chegaram a escrever uma enciclopédia, o Axel e a Flora, uma enciclopédia da música popular do mundo, assim. Não sei se esse trabalho chegou a ser publicado, porque eles não tinham conseguido uma editora, mas tinha músicas do Paraguai, assim, é um trabalho muito interessante. Ele me passou também uns cancioneiros, e os outros eu consegui lá nos arquivos da Guerra Civil em Salamanca, né? Mas hoje, quando eu estava pesquisando, fazendo a minha tese, o material que começou a ser disponibilizado na internet é muito, muito mais amplo. Então, ao todo, eu analisei, assim, eu reuni um conjunto de umas 300 canções, mas claro que eu não podia analisar todas, né? Então, eu analisei mais os hinos que se oficializaram, né? Que é uma coisa engraçada, porque a Espanha é o único país do mundo que tem um hino anarquista que foi oficializado durante a Revolução Espanhola, né? Que é Hijos del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puedes seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefere morir, prefere morir. E essa música foi muito cantada na Argentina também, acho que no Brasil, inclusive, ela tinha uma versão em português, que foi feita pelos anarquistas na época. Então, essas histórias, assim, a gente elege uma música e faz um programa, assim, sobre ela, né? E as traduções foi tu mesmo que fizeste? Esse é um trabalho bem difícil. Às vezes a gente tem que inverter a ordem dos versos para fazer com que a letra caiba sem perder a poesia, né? A melodia também encaixar. Mas também um trabalho de reapropriação em termos de arranjo, né? Então, algumas gravações eu dei total liberdade, por exemplo, a garotada que gravou uma versão hardcore da Internacional, eles mudaram completamente a melodia, mas a letra é muito mais fiel ao original lá do Eugène Potier, da França, na Comuna de Paris, em relação àquela que nós cantamos no Brasil e em Portugal, que é a do Neno Vasco, né, um anarquista português que fez essa versão que é comum. Aí depois outras canções a gente fez readaptações. A Bella Ciao mesmo, ela virou uma milonga, né? Olha. A gente fez uma milonga, assim, em homenagem ao Garibaldi, né, o herói dos dois mundos. Legal, a gente faz fez aí um pedacinho. de manhã cedo na nossa vila, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. De manhã cedo na nossa vila nós sofremos a invasão. Com os guerrilheiros eu fui-me embora. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Com os guerrilheiros eu fui-me embora pra lutar até morrer. E se eu morro, sou guerrilheiro. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. E se eu morro, sou guerrilheiro, e enterrado eu quero ser lá na montanha onde eu lutava. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Lá na montanha onde eu lutava, sob a sombra de uma flor, serão as flores de um guerrilheiro. Bella Ciao, Bella Ciao. Serão as flores de um guerrilheiro que a liberdade defendeu. Serão as flores de um guerrilheiro que a liberdade defendeu. Ai, que lindo que ficou! Ficou maravilhoso! Vocês têm que fazer um show com essa. Pois é, a gente já tinha pensado em fazer um show ao vivo, né? Incrível!
O problema é reunir todo esse povo, né? No estúdio, para gravar é fácil. Então, agora tu tá no crowdfunding aí, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa que eu acho que é importante, que assim, a gente que mexe com o movimento social, popular, assim, a América Latina também produz muita música de luta, né? Eu dou o exemplo da Nicarágua, que para mim é um dos lugares, eu acho que mais produziu canções, talvez por conta dos irmãos Mejía, tem aquele outro também que é bem famoso em Cuba, Carlos Puebla. Então, sim, assim, Silvio Rodrigues. Mas assim, da luta mesmo, da Revolução Sandinista, da Revolução em El Salvador, é uma linha de trabalho que de repente pode, né, botar os alunos para pesquisar, né? Essa é a ideia, né? Na verdade, a gente tem, né, algumas músicas levantadas já, e tem que trabalhar em cima, fazer, né, a versão. Embora o espanhol seja bem mais próximo, bem mais fácil de compreender. É lindo. Mas nós também, no Brasil, temos uma tradição. O problema é, como diz o Marcos Napolitano, que estuda cultura engajada, o problema é que no Brasil a gente não tem uma continuidade. Cada geração que chega esquece das lutas anteriores, mas não é também um esquecimento, porque a gente tem rupturas na nossa história, como o golpe de 64, por exemplo, né? Onde você tem uma ditadura que opera um apagamento da memória pela censura, pela repressão. Então, pouca gente que sabe das canções que eram cantadas lá no início do século. Os sambas, né? Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, houve toda uma aproximação do Partido Comunista Brasileiro com as escolas de samba no Rio, né? E aí tem uma música do Cabo Laurindo, que é um cabo que foi para a Sinha na Segunda Guerra Mundial e que retorna um pouco transformado, né? A música é assim... Laurindo voltou, coberto de glória, trazendo estampada no peito a cruz da vitória. O Salgueiro, Mangueira, a Matriz estão agindo para homenagear o bravo Cabo Laurindo. As 2 medalhas que ele ganhou, mereceu. Conheço os princípios que o Laurindo sempre defendeu. Amigo da verdade, defensor da igualdade. Dizem que lá no morro vai haver revolução. Camarada Laurindo, estamos à sua disposição. Laurindo voltou. Essa música é de 1945, um samba que o Jorge Veiga gravou, muito bonito. Que legal. Puxa vida, e o nome desse cara que tu disse que pesquisa é daqui da UDESC também? Não, o professor Marcos Napolitano, ele lançou um livro, Seguindo a Canção, que é a tese de doutorado dele, sobre a música dos festivais, né? Então, o que ele estuda mais é nos anos 60 e 70, toda essa tradição da canção de protesto, que também eu já vi muita comemoração acontecer em torno dos tantos anos da Jovem Guarda, de vários movimentos. Eu nunca vi ninguém comemorar o CPC, por exemplo, né? Tantos anos do Centro Popular de Cultura da UNE, que foi uma das iniciativas mais importantes que a gente teve nesse contexto, né? E eu atualmente estou fazendo um documentário sobre o Sérgio Ricardo, que é o precursor da música engajada dos anos 60 no Brasil, antes mesmo... conhecido como aquela cena louca de quebrar o violão. De quebrar o violão, numa música que também era um protesto contra os cartolas do futebol, a exploração dos jogadores por um mercado que já estava se tornando assim uma indústria capitalista, aonde o jogador ele ficava preso ao clube como um escravo mesmo, com aquela coisa do passe e tal, e não ganhava nada com aquilo. Mas ele que começou a primeira música, digamos assim, já de um protesto social, né? Todo um morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval. No fogo de um barracão só se cozinha ilusão. Restos que a feira deixou e ainda é pouco sol. Mas assim mesmo o Zelão dizia sempre a sorrir que um pobre ajuda outro pobre até melhorar. E é uma história real, teve realmente desabou o morro.
bacana. E tu tá recuperando depoimentos sobre ele. A trajetória dele, mas a trajetória dele como cineasta, porque além de músico, ele produziu 4 filmes importantíssimos, né? Esse Mundo é Meu, que é um filme belíssimo, que a gente vai exibir agora, segunda-feira, lá na Fundação Badeschi, né? Legal. E na terça, Juliana do Amor Perdido, que é um filme que ele fez já no período da censura, né? E o outro filme que ele fez, A Noite do Espantalho, é o que revelou Alceu Valença e Geraldo Azevedo, em 1974, né? Que faz um filme lá em Nova Jerusalém, onde eles fazem A Paixão de Cristo, e ele usa aquele cenário para fazer um Nordeste futurista, assim, né? Onde os jagunços andam de moto, e é onde você tem os mesmos problemas, o coronel que vai vender as terras para um dragão que representa o imperialismo, né? Que representa tudo isso. Glauberiano. Bem, bem. Legal, olha, então, muito obrigada aí pela tua participação. Não sei se tem mais alguma música aí para encerrar a conversa. Eu acho que é Deus e o Diabo, né? Tá. Sim, que é a Só música antes de tu cantar, vou falar que a gente vai começar a rodar aqui os programas, né, que foram produzidos nos Cantos da História. Então, o pessoal que está ligado aí, ao longo da programação, depois a gente vai anunciar também na página do Facebook os horários certinhos, né? Porque é muito legal, né? Conta a história da música, traz a música e a tradução. Então, para fechar aí, vamos lá. Essa música é do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, trilha sonora do Sérgio Ricardo. E a história do messianismo, do povo que segue o beato, que diz que é santo, e que depois vira e vê que as coisas não mudam, muda para o cangaço, que também acaba, né, com a figura do matador de cangaceiro e a lição final da história, né? Então, jurado em 10 igrejas, sem santo padroeiro, Antônio das Mortes, matador de cangaceiro, vem procurando noite e dia, Curisco de São Jorge, todo mês de fevereiro, o dragão da maldade contra o santo guerreiro, vem procurando noite e dia, o Curisco de São Jorge, Curisco de São Jorge. Legal, parabéns.